A paz, meus queridos, a paz, meus amados, a paz você aí que tem contribuído para este canal, você da Church Torre Forte, amém? A paz seja com todos vocês. Queridos, hoje, domingo, estamos em um cenário diferente. Não sei se você percebeu. Ao perceber, eu quero que você se alinhe comigo em oração. Eu estava orando aqui antes desta live culto iniciar, queridos, e hoje você é meu convidado. Eu quero pedir a você que você possa exaltar o nome do Criador, exaltar o nome do Senhor nosso Deus, o Criador de toda a fonte, o Criador da bondade, o Criador das galáxias, querido. Deus é unânime, Deus é bondoso, Deus é grandioso, amém? Se você tem um motivo para glorificar a Deus, querido, eu quero que você possa levantar as suas mãos. E eu aprendi mais ainda hoje, quando você tem as suas mãos levantadas, mas ela não está sobre a sua cabeça ela está de uma maneira que sem proteção. Hoje, assistindo um culto até pela manhã também, aprendi um pouco mais e entendi que nossas mãos nos dá a vantagem para sermos as nossas mãos, sermos nossos próprios capacetes. Enquanto existia uma guerra em Refidim, Moisés ali no monte, ele com dois companheiros, com Hur e Arão, eles estendiam a mão e a luta, ela em Refidim, ela era ganha por Israel. Mas quando Moisés era submetido pelo cansaço, ele enxergava que o povo perecia, o povo de Israel perecia. Então, os segredos, eles viram através da bondade de Deus, da revelação de Deus, que as mãos levantadas, elas nos dão autoridade, uma autoridade poderosa, onde as mãos levantadas nossa é sinal também de submissão, e Deus opera e traz vitória em nome do Senhor Jesus. Então eu gostaria de convidar você a continuar aí com as suas mãos levantadas, dizendo que Deus é bom, dizendo que a sua bondade dura para sempre. Querido, se você está alegre, querido, ou mesmo se você estiver em condições, a atmosfera de Deus, ela só vai surtir efeito, se você glorificar o nome de Deus. Glorificando o nome de Deus, querido, o poder dele se manifestará na sua vida, se manifestará naquilo em que ele te confiou como pessoa, amém? Então, eu gostaria que você desse um glória a Deus aí aonde você está, querido, em nome do Senhor Jesus. Pedir que você vá adorando a Deus, vai dizendo que ele é santo, vai dizendo que ele é santo, vai dizendo que ele é teu porto seguro, vai dizendo que ele é a rocha inigualável, vai dizendo, querido, que ele é o nome sobre todos os nomes, querido, em nome do Senhor Jesus. Levante, querido, levante aonde você estiver aí. Se você está sentado, querido, não é um meio muito bom de adoração, então se proste, querido, ou levante as suas mãos, fique de pé, querido, e ore e agradeça a Deus por este dia maravilhoso na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E queridos, e também eu quero já nesse início aqui de culto live, que você possa dar o seu like já, e vai dando o seu like, querido, nos ajudando, copiando esse link e enviando por mais pessoas, por o máximo número de pessoas que você puder conseguir, que você puder agregar, em nome do Senhor Jesus. Então vai deixando o seu like, querido, em nome do Senhor Jesus, enquanto nós abrimos aqui a nossa Bíblia e compartilhamos com vocês a palavra de Deus. Querido, se você não tem uma Bíblia, eu quero convidar a você, eu te convido a você, para você ir lá no Play Store, baixar uma Bíblia ali, online, e nos acompanhar, querido, amém? Se você puder isso, já vai fazendo rapidinho, enquanto nós vamos compartilhando aqui a palavra de Deus para você. Querido, hoje o Senhor falou grandemente ao meu coração, assistindo um culto até pela manhã, para que eu trouxesse essa mensagem para você. E essa mensagem, querido, ela está condicionada neste nome. O tema que foi separado para você é a realidade de um cristão
de um crente convertido, amém? Você é um crente, você é um cristão convertido. Você sabe o que é um cristão convertido, um crente convertido, querido? Qual é a realidade? Qual é a realidade que nós, crentes cristãos, que tememos a Deus, devemos seguir? Então, Deus nos revelará qual é essa realidade que nós devemos buscar para que tenhamos, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, maior assertividade nas nossas coisas, nas nossas vidas, em que Deus nos confiou no dia a dia, amém? Então, vai aí já deixando o seu like em nome de Jesus aí, até o começo pelo tema, a realidade de um crente convertido. Você é um crente convertido? Amém. Você é um crente convertido? Amém, querido. Aí, você sabe que nós temos a nossa consanguinidade, nós somos coléricos, nós somos sanguíneos, nós somos fleumáticos. Então, nós somos dentro de nós, em nós mesmos, numa consanguinidade, é o tipo A, o tipo B, o tipo AB, o tipo O. Então, é falado sobre a consanguinidade também. Então, querido, todas elas é maravilhosa perante a Deus, mas o Espírito Santo é o que vai trabalhar nessa consanguinidade do fleumático, do consanguíneo, entendeu, querido? Então, é aprendendo através da palavra de Deus que nós teremos as nossas vitórias e nós seremos mais que vencedores. Então aqui, eu quero convidar você, o crente que quer viver a realidade de um crente convertido, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o seu link aí, né? Lá na parte de 1 Reis da Bíblia, no Velho Testamento, capítulo 17, versículo 4. Você pode abrir a sua Bíblia aí, querido, aí, lá em 1 Reis 17, capítulo 4, em nome do Senhor Jesus, nós iremos trazer para vocês a partir do verso 1, amém? Então nós iremos trazer para você aí a partir do verso 1, em nome do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia, ela venha nos relatar para nós. Então, preste muita atenção, o Espírito Santo já está falando aqui no meu coração, aleluia, para que você fique atento, querido, porque nós traremos aqui uma pessoa, um grande personagem da palavra de Deus, um poderoso profeta, que no seu tempo, ele orava e o fogo descia do céu, querido, o fogo descia do céu. Então imagine o grande poder e glória em que esse cristão, ele vivia, queridos, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Olha só o que a Bíblia, ela nos relata, atenção, para que nós sejamos obedientes à palavra de Deus, obediente a Deus e à palavra de Deus, porque mesmo com tanta autoridade, com tanto poder, devemos atribuir a Deus os feitos, amém? Preste atenção, olha o que acontece aqui, lá em 1 Reis, capítulo 17, do 1 ao 4, olha isso. Ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe: olha, Acabe, tão certo como vive o Senhor nosso Deus, Deus de Israel, perante cuja a presença e a face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo minha palavra. Ele continua falando. Depois veio a palavra do Senhor a Elias e o pediu para retirar-se dali. Verso 3: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Deus, querido, trazendo um poder sobre a vida daquele profeta, você pode perceber
que o profeta, ele está perante a presença de Deus, perante a face de Deus, mas não é uma palavra de Deus, é uma palavra de uma pessoa que está perante a Deus, porque Deus não deu aquela palavra para ele, tanto é que Deus revela-se a ele logo em seguida Deus revela-se a ele para que ele venha se retirar dali. Não estou falando que poderosamente Deus não estava agindo, sim, estava agindo na vida do profeta, com certeza, querido, mas o próprio Deus, a Bíblia, ela já relata para você e para mim, posteriormente, a opinião dele. Ele pede, olha, saia daí, vá lá para o ribeiro de Querite, e a Bíblia está dizendo, esconda-te. Por que ele tem que esconder? Se ele está na presença do Deus Altíssimo, porque ele está imbuído de anjos poderosos, porque ele está cercado com a graça do Deus eterno, se ele está cercado com os anjos e serafins de Deus. Então, querido, para você ver, crente convertido, cristão convertido, olha isso. Então sabemos que Deus, ele é o único e Senhor. Então, ao revelar a palavra, você vai. Não revelar, você está usando o poder que Deus confiou a você, mas não necessariamente aquilo seja totalmente de Deus. Acontece, então devemos cuidar daquilo que nós iremos falar, querido, porque se não é a revelação de Deus, então com certeza acontecerá em nós, ou quem recebeu a profecia, algo que não estava totalmente de acordo com o que Deus queria. Então olha isso que aconteceu. Ele lança para Acabe, ele fala, olha Acabe, na presença que eu estou. Por que ele fala isso, querido? Porque este Acabe era um rei que trazia muita dificuldade para o povo em que Elias cuidava. Acabe era o rei de Israel, junto com a tua esposa. Ele trazia muita dificuldade, muito sofrimento, ele trazia muita idolatria. E o próprio Deus, então, ele, usando a vida do profeta, ele começa a fazer maravilhas naquele meio. Então o profeta, ele está confiante, ele é um crente confiante, e aí ele resolve, sem uma revelação, ele resolve, sabendo do poder, ele ora aos céus e fala, olha, eu estou na tua presença, meu Pai. Então olha, Acabe, na presença ao qual, na face do meu Deus ao qual eu estou, olha, você trouxe tanto sofrimento a esta nação, que não vai haver chuva neste local durante 3 anos. Querido, e aconteceu, queridos, aconteceu uma mortandade tremenda naquele lugar, a fome foi tremenda naquele lugar. Tem passagens aqui, querido, que tem pessoas, mulheres, que davam seus filhos para a prática do canibalismo, escolhia os filhos para comer no dia seguinte. É isso mesmo, querido, que eu estou falando para você. Foi 3 anos de muita seca, de muita dificuldade naquele local, mas o profeta de Deus, ele foi separado, ele foi revelado a ele para que ele descesse ao ribeiro de Querite, para que Deus cuidasse da vida do profeta. O que eu quero dizer com isso? Que eu aprendo com isso e você deve aprender também. Então, busque a revelação de Deus, querido. Você profeta, você missionário, tudo que você for fazer, leia a palavra, vê se está de acordo com a palavra, e você traz a pregação segundo ao Deus Todo-Poderoso. Ore pela palavra, que Deus venha confirmar através da sua boca aquilo que Deus escreveu, em nome do Senhor Jesus. Então, aqui ele fala, olha, segundo a minha palavra. Deus já fala para ele, olha, querido, sim, na presença a qual você está, você é meu filho, eu escolhi
a você, mas agora eu vou te dar uma revelação. Vá para o ribeiro de Querite, eu vou cuidar de você, eu vou trazer pássaros. A Bíblia diz que são corvos, que os pássaros em Israel, pássaros negros são corvos, amém? Então, para que os corvos venham alimentar-te. Então, outra coisa que você aprende, querido, nas dificuldades, Deus te alimentará. Nas dificuldades, Deus não te deixará órfão. Mesmo que você entendeu que Deus queria falar naquele momento e você não pediu direção de Deus, você falou da sua boca, mesmo tendo presença de Deus na sua vida, você foi falando, não consultou a palavra de Deus, não falou daquilo que a palavra de Deus tem revelado, você falou do seu próprio coração, mas estando na presença de Deus, querido, mesmo depois de tudo isso, não dando certo o que você falou, querido, não dando certo para você, Deus cuidará de você, Deus enviará corvos para te sustentar, amém, querido? Aleluia. Queridos, então olha como que é a disposição. Então temos que ler mais, temos que buscar continuamente a presença de Deus, a revelação do Espírito Santo para as nossas vidas. Mas Deus honrará o crente, a realidade do cristão honrará. Mas devemos olhar para a palavra de Deus, ver o que ela verdadeiramente está dizendo para que nós venhamos apregoar e trazer como novidade de vida às pessoas que estão nos ouvindo, amém? Olha, querido, que bênção de Deus, Deus está falando com você, querido, olha, grandemente Deus falou comigo, querido, e continua falando neste momento, amém? Eu vou te convidar você aí mais adiante, aí, queridos, agora, quero que você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 4, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, enquanto você vai aí se arrumando em nome do Senhor Jesus, aleluia, quero te pedir para você abrir a sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 5, versículo 4, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, não vai esquecer a realidade de um cristão, tá bom? Realidade de um crente convertido ou de um cristão convertido, amém? Então, continuando te perguntando aí, você é um crente convertido? Qual é a sua realidade? Você é um cristão convertido? Então, querido, abra sua Bíblia em Tiago, Deus está revelando a nós a sua virtude, a sua sabedoria, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Enquanto isso também você pode ir dando o seu like, querido, é de graça, vai dando o seu like, vai copiando esse link aí, querido, e vai mandando para pessoas que você guardou no seu coração, necessita de uma palavra abençoadora, uma palavra extraordinária. Olha aí, ó, a realidade de um crente que é convertido, de um cristão que é convertido. Qual que é a realidade dele? Ele tem certeza que ele é um missionário que está falando da palavra de Deus, que Deus revelou para ele através dessa palavra da Bíblia que ele tem de relatar? Ou ele tem relatado daquilo que o coração dele está dizendo para ele relatar? De qualquer forma, Deus está dizendo para você aqui, querido, olha, eu vou te sustentar em nome do Senhor Jesus. Não importa as condições que você esteja, querido, eu vou te sustentar. Mas é bom você tomar cuidado, né? Porque espere Deus te revelar através da palavra dele para você sair falando aí das coisas que de repente você nem conhece, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, Tiago capítulo 5, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus ela vem relatar aos nossos corações. O salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor, o Todo-Poderoso. Olha como Deus ouve, querido. Olha só, Deus ouve um oprimido e não vai ouvir um homem santo, uma mulher santo. Amém? Então, aqueles trabalhadores estavam sofrendo. A Bíblia
ela não deixou claro aqui em qual posição que isso está acontecendo, mas eu quero dizer para você, relembrando o nosso povo, meu povo, teu povo em Israel, sabe o que acontecia? Lá no Egito, o pessoal, eles sofriam 24 horas através do povo Egito, sofrimento, eles passavam horas trabalhando, horas e mais horas trabalhando, sem um pouco de água, fazendo palha, para fazer tijolos, para que aquele templo fosse erguido e ficasse lindo e maravilhoso como você conhece, amém? Então, o povo foi escravizado, querido, 400 anos foi escravizado, e o clamor deles, querido, subiu aos céus, tanto é que Deus convoca Moisés, que já estava ali um tempo, para que pudesse ser mão direita, o resgatador de Israel ali do Egito. Então, querido, esta palavra, ela volta a trazer novidades para você e para mim, queridos. Você está vivendo qual a realidade de um crente, de um cristão convertido, querido? Olha aqui, ó, o povo, querido, não está falando de profeta igual este profeta aqui, ó, que nós já falamos para você, que é o Elias, o tisbita. Está falando de um povo que estava ali chorando as mágoas, reclamando de tanto trabalho, e Deus ouviu as suas orações. O que eu aprendo com isso, querido? Que Deus está neste momento, no secreto. Só existe a realidade para o qual você vai orar. Você deve fechar a tua porta, querido, porque o Deus que está em secreto, Ele secretamente, Ele te ouvirá e Ele te dará a vitória, em nome do Senhor Jesus. Mas quando você fechar a sua porta, você tem que já crer, você tem que ser uma pessoa que você tem que andar pela fé, querido. É pela fé que nós conseguimos agradar a Deus. Então, aquele povo não aguentava mais, não tinha outro jeito. Então eles, um com o outro, fala, só Deus pode nos ajudar. Então eles levantaram um clamor e Deus os ouviu, em nome do Senhor Jesus. Então abra a tua boca, querido, abra a tua boca e comece a profetizar, comece a pedir a mão de Deus sobre o lugar que você está, a pedir a mão de Deus sobre as suas famílias. Se você é uma pessoa autoridade, Deus te dará vigor para que você possa ir à frente e deixar que os teus anjos venham combater as hostes espirituais. Entendeu, querido? Em nome do Senhor Jesus, amém? Então, aí em Tiago, capítulo 5, verso 4, Deus ouve os que estão contritos, ouve os quebrantados de corações. Deus está ouvindo o clamor daquele povo que foi defraudado, que foi roubado, que foi enganado. Amém? Você está nessas condições, querido? Então, você foi roubado, alguém te enganou, você foi defraudado, você foi enganado, querido. Não passará despercebido aos olhos do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Olha aí, ó. Olha quanto é bom estarmos na realidade de um crente convertido, amém? Olha aí, vamos lá visitar aqui Atos capítulo 14, versículo 15, e eu já vou fechar porque a Bíblia, ela nos dá uma tranquilidade através das nossas lives, para que nós venhamos pregar até 35 minutos, para que não seja pesaroso para as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Então, querido, você aí, só quero te pedir o seu like, não paga nada, é de graça, querido. Deixa seu like aí, em nome do Senhor Jesus. Os youtubers falam, olha, tá com o dedo aí, dá like, querido, para que o próprio Facebook e posteriormente eu estiver pregando no YouTube, tenha essa mensagem extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Realidade de um crente convertido. Então nem tudo, nem em todo momento, quando a gente pensa que nós
estamos na presença de Deus, devemos falar abertamente. Então temos que ter certeza se é Deus que está falando mesmo. Aqui você entendeu que mesmo não sendo Deus que estava falando, ele revela no capítulo seguinte para Elias, fala: Elias, olha, sai daí, Elias, eu vou te esconder de Acabe e Jezebel. Vá lá para o ribeiro de Querite, que lá eu tratarei com você, e os meus passarinhos, os meus corvos irão supri-lo, as tuas necessidades. Olha só que bênção de Deus, amém? Você está aprendendo, querido? Você está aprendendo com essa palavra? Ela está fazendo sentido no teu coração? Dá like, querido, dá like. Então, olha, não é apenas por estarmos na presença que devemos falar de qualquer jeito, qualquer assunto, não. Deixa Deus revelar a você a palavra dele, tá bom? Para você estar trazendo a informação às pessoas em nome do Senhor Jesus. Atos 14, vai Atos 14, verso 15, em nome do Senhor Jesus. E eu já estou terminando aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Olha isso. Senhores, por que fazei essas coisas? O apóstolo Paulo ali, ele está perguntando: olha, por que vocês fazem essas coisas, queridos? Nós também somos homens, como vocês, como vós, sujeito às mesmas coisas, né? Ele fala aqui de paixões, e vos anunciemos, aí ele fala aí, queridos, que vos anunciemos que vós toma para ser Jesus, vos convertei dessas coisas que vocês acham que é bom, dessa vaidade, essas coisas, vocês devem deixar isso de lado. Olha os homens lá, e provavelmente aqui, queridos, tem pessoas que elas creem em Jesus, elas são judeus aqui, só que elas querem também que as pessoas elas sigam o que elas acham que é de direito, o que elas acham que é algo de Deus. E lá também, lá em Roma, no Areópago, lá as pessoas elas buscam Barnabé e buscam Paulo como deuses. Eles rasgam as camisas e eles falam sobre essas pessoas que vieram os adorá-los. Então, queridos, sabemos que a glória tem que ser de Deus, a glória é para Deus, amém? Como Elias, olha o que Elias fez. Então não sejamos como Elias e estes homens aqui adorando a Paulo. Paulo então poderia falar assim, se grandear: eu sou profeta, e se grandear, falar: não faça isso, em nome do Senhor Jesus, nós somos como vocês, não façam isso, em nome de Jesus, não faça isso. Aí o povo ficou mais tranquilo e recebeu as bênçãos e as orações que vinham do apóstolo Paulo. Queridos, então aqui ele fala, que vos anunciamos, que vos convertei dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar, e que tudo o que neles há. Então olha a quem devemos buscar, a quem devemos confidenciar: a Deus o Todo-Poderoso. Então que nesta tarde, esse começo de semana, comecinho de noite, você possa confidenciar, confiar as suas coisas só em Deus, querido. Deixa Deus revelar a palavra dele a você. Leia a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus e não fale como os profetas errôneos que existem por aí, dando profetadas, falando de qualquer maneira e proliferando, errando demasiadamente e trazendo vergonha ao nome do Deus Todo-Poderoso, falando coisas que Deus não mandou eles falar. Fale da palavra de Deus, assim você terá segurança através do Espírito Santo. Aí sim você estará vivendo a realidade, sim, de um crente convertido. Olhe para a vida de Elias, um grande ministério, mas Deus revelou a ele para que ele fosse cuidado
até por pássaro, por corvos, porque Elias, estando na presença de Deus, aquela glória de Deus, disse a Acabe: na presença a qual estou, através da minha palavra, tanta fé, mas era a palavra dele, não era a palavra de Deus. No capítulo seguinte, Deus revela a Elias e fala para ele: olha, saia daí, eu vou te esconder lá no ribeiro de Querite. Então, atenção, qual é a realidade que você está vivendo? E fechando aqui, queridos, olha aí só, João 19:30, só a parte A. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. O que eu quero fechar? O que eu quero mostrar para você com esse fechamento? 19:30, João 19:30, está consumado. Está consumado, querido. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, são todas as coisas, amém? Você é mais que vencedor. Ore, lê a palavra e transmite a palavra a tempo e a fora de tempo. Quando for profetizar, profetize daquilo que Deus está trazendo na palavra dele, amém? Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe a tua semana, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique na paz do Senhor Jesus.